E aí, servidores, vamos lá? 14ª aula. O que acharam da última aula? Agora o assunto está mais puxado, né? Vocês vão ver que agora é um caminhãozinho de detalhes. Você tem que fazer os seus apontamentos, anotar aquilo que é IPC e aquilo que não é, para não se perder, tá? Vamos agora aqui para a nossa aula de número 14. Então, o que a gente viu na última aula? Se você não assistiu, volta lá para poder entender essa, senão vai ficar difícil. A gente estudou, eu apresentei para vocês os beneficiários, né, que são os segurados e os dependentes. Os dependentes eu nem falei muita coisa, só falei que eles são de primeira classe, segunda classe, terceira. E mostrei para vocês os segurados, não é isso? Contribuinte individual, trabalhador avulso, doméstico, segurado empregado e o segurado especial. Então, a partir da videoaula de hoje, o que a gente vai fazer? Vamos estudar os detalhes um por um. Então, vamos conhecer hoje o contribuinte individual e depois a gente vai passear pelo trabalhador avulso, doméstico, empregado, até que a gente conheça cada um e saiba todos os detalhes deles. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, se prepara aí que hoje, eu acho que hoje vai ser o vídeo mais longo nosso, tá? O vídeo hoje deve ser um pouquinho mais arrastado. Até fiquei em dúvida se eu dividi em dois ou não, mas eu achei melhor deixar ele direto. Tá bom, pessoal? Então, bastante atenção na aula hoje. Vocês vão ver que eu vou ler o dispositivo lá que fala sobre o contribuinte individual e depois a gente vai organizando um por um. Faz a mesma coisa aí, vai anotando um por um, faz um maceteirozinho para você não esquecer quem são esses contribuintes individuais. Na hora de estudar fica mais fácil e na hora da prova ajuda bastante, tá? Então essa é a nossa 14ª videoaula. Então vamos lá. Ó, contribuinte individual, base legal. Então onde está o que eu vou falar aqui para vocês, ó, pessoal? Artigo 11, inciso 5 da Lei 8.213 de 91 é que fala de custeio, tá? Característica, ó, tem como principal característica não possuir vínculo empregatício. Mais para frente a gente vai ver que quem possui vínculo empregatício é outro tipo de segurado, tá? Então, por hora, essa informação ela é importante também para a gente. Depois a gente vai discutir essa questão do vínculo empregatício lá na frente. Então, vamos lá. Inscrição pela apresentação de documento que caracterize a sua condição ou o exercício de atividade profissional, liberal ou não. Então, a base legal e as duas características aqui básicas do tipo de segurado que é o nosso contribuinte individual. Vamos lá, então agora a gente vai avançar no dispositivo. Como eu falei para vocês, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou ler o dispositivo e a gente vai organizando ali, tentando fazer tipo um maceteirozinho, tá? Porque na hora da prova eu vou e começo a ler aquele maceteiro ali, antes da prova, né? E aí quando estiver fazendo revisão, isso ajuda bastante, isso pode fazer muita diferença para você, tá bom? Muita diferença, vamos lá. Letra A, pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de agropecuária, a qualquer título em caráter permanente ou temporário em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividades pesqueiras, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses do parágrafo 9º e 10º deste artigo. Então, como eu falei para vocês, vamos começar a organizar aqui, ó. Pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de agropecuária em área superior a 4 módulos fiscais. Você pode ficar assim, ué, módulos fiscais, o que é isso? Então, para quem nunca ouviu falar, isso aqui é uma unidade de medida. Então, ela é uma unidade de área. Em cada município, em cada estado brasileiro, essa unidade é diferente. Então, tem lugares que é 2 hectares, tem lugar que é 3 hectares, 4. Então, para a gente não precisa ficar preocupado com isso. Ah, eu tenho que gravar quanto hectare? Não, porque vai depender da região do país que você mora. Tá? Então, como é que isso vai cair na prova? A prova é de nível nacional, então vai cair exatamente como está aqui. Superior a 4 módulos fiscais, ele vai ser o quê? Então, agropecuária, superior a 4 módulos fiscais, contribuinte individual. E se for igual ou inferior a 4 módulos fiscais? Aí ele vai ser contribuinte individual se houver uma condição. Qual é essa condição? Ó? Em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividades pesqueiras, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos. Então, nessa segunda opção aqui, nessa segunda condição, para que ele seja contribuinte individual, é necessário que haja auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos. Então, se a área é igual ou inferior a 4 módulos fiscais e não tem o auxílio de empregados ou intermédio de prepostos, ele vai ser outra coisa, que a gente vai ver mais para frente. Ele não vai ser
contribuinte individual. Presta bastante atenção nisso. Então, esse primeiro tópico que a gente viu, a gente está falando de quê? Agropecuária, área superior a 4 módulos fiscais, sem condição, contribuinte individual. Área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, vai ser contribuinte individual se ele tiver o quê? Auxílio de empregados ou intermédio de prepostos. Lá na frente, quando a gente for estudar o segurado especial, vamos bater mais isso aqui, tá? Eu vou falar mais disso aqui com vocês. Mas vamos lá. Letra B, a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Então, estamos falando aqui do cara que explora mineral, do garimpo. Então, quem é esse contribuinte individual aqui, pessoal? É o garimpeiro. Vamos já por de baixo, ó. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Pessoal, eu chamo essa letra C aqui de religiosos, de clérigos. Então, se você quiser botar assim no maceteiro de vocês, ajuda bastante. Exemplo, padres e pastores. A gente pode colocar aqui. Então, organizando aqui o que a gente já viu, os dois primeiros aqui do módulos fiscais e da agropecuária, a gente tem agora os garimpeiros e os clérigos, tá? Então, vamos sempre lendo lá e organizando aqui, tá? Eu dou como sugestão para vocês fazerem um maceteiro parecido com esse. Se você tiver outro meio de memorizar isso aqui de uma maneira melhor, tá ok. Desde que chegue na hora da prova, você não erre, tá bom? Então vamos lá, ó. D. O brasileiro que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Então, vamos organizar aqui, botar ele aqui, ó, número 5, ó, brasileiro que trabalha no exterior para OI, organismo internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, salvo quando coberto por regime próprio. A gente tem diversos organismos internacionais por aí, né? Poderia citar aqui para vocês a ONU e a OIT, Organização Internacional do Trabalho, como exemplo aí de organismo internacional para quem ficou com alguma espécie de dúvida, tá? Vamos lá, pessoal, agora a letra E. A letra E tem um montão. A gente vai ler tudão e depois eu vou batendo ali, vamos separando e vamos organizando lá o nosso maceteiro como a gente estava fazendo, tá bom? Então vamos lá, ó. O titular de firma individual urbana ou rural, diretor não empregado, membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural. E o associado eleito para cargo de direção e cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Então, todos esses cargos aqui têm que ser remunerados. Se eles não forem remunerados, não serão contribuintes individuais. Então, vamos organizar aqui a casa, pessoal? O que a gente tem aqui? Ó? Titulares de firma, diretor não empregado. A gente vai ver mais para frente que o diretor empregado, ele necessariamente vai ser o quê? Empregado. O não empregado, contribuinte individual. A gente ainda tem aqui membro de conselho, mas quem? Ó? Sócios em geral, associados eleitos para cargo de direção, síndico ou administrador de condomínio. Como a gente acabou de ler lá no finalzinho, ó, todo esse pessoal tem o quê? Tem que receber remuneração. Todos devem ser remunerados. Se não for remunerado, contribuinte individual não vai ser. Vai ser outra coisa. Contribuinte individual, via de regra, não. Tranquilo, pessoal? Deu para anotar? Qualquer coisa, pausa, faz as anotaçõezinhas. Tá, ó, voltando aqui, ó. Pausa, tudo direitinho, deixa tudo organizado, que depois na hora ali o caderno tem que falar com você. Se o caderno não falar com você, tem alguma coisa errada, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Associado, se... Acho que eu passei até demais, ó. Tá? Todos devem ser remunerados. Havia até passado demais. Vamos lá para mais dois aqui, ó. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas, sem relação de emprego.
Ele está falando o que aqui, pessoal? Tem uma empresa, tem aquele pessoal que é CLT, que é empregado, que está trabalhando lá. Aí, de repente, estraga um ar-condicionado, um cano começa a vazar água. Normalmente eles fazem o quê? Contratam uma pessoa para consertar o cano, ela vai lá, conserta o cano e vai embora. Ou ela vai lá, conserta o ar-condicionado e vai embora. Então, essa figura aqui é esse cara, é o prestador de serviço. Que ele vai lá, presta um serviço para a empresa paga ele vai embora. Ele não tem aquele vínculo efetivo com a empresa. Tanto é que ele está falando aqui, ó, de natureza, ó, caráter eventual. Tá? Então isso é muito importante. Seguindo, a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Ou seja, está trabalhando por conta própria, a gente está falando de quem aqui, pessoal? Do nosso autônomo, não é isso? Então a gente ainda pode arrumar aqui o prestador de serviço e o autônomo. Tranquilo, pessoal? Então, mais dois elementos que a gente colocou ali. Então, vamos dar uma olhadinha como é que ficou aqui o nosso maceteiro. Agora ele está quase pronto. A gente vai dar a última pincelada nele ali para ficar direitinho. Então, quem são os contribuintes individuais? Vamos lá, pessoal. Pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária em área superior a 4 módulos fiscais, sem qualquer condição. Né? Passou de 4 módulos, contribuinte individual. Em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de preposto. Se a área é igual a 4 módulos ou inferior, eu verifico a condição, que é o quê? Eu tenho empregados ou prepostos ali trabalhando. Se eu tenho, contribuinte individual. 3, garimpeiros, a gente já viu. 4, os clérigos, os religiosos em geral, desde que recebam remuneração, tá? 5, brasileiro civil que trabalha no exterior para a OI, do qual o Brasil é membro efetivo, salvo quando coberto por regime próprio. Esse finalzinho aqui é importante, tá, pessoal? Se o pessoa estiver lá no organismo internacional trabalhando, mesmo que seja para o Brasil, mas ele está contribuindo, ele está preso a um regime próprio de previdência lá daquele organismo, tá? Ele não vai estar aqui na condição de contribuinte individual do regime geral, tá? Então também tenho que olhar essa última parte aqui, ela é importante para a gente. Titulares de firma, diretor não empregado, membro de conselho, sócios em geral, associados eleitos para cargo de direção, síndico ou administrador de condomínio, prestador de serviço e autônomo. Para fechar, pessoal, então aqui é o que a gente viu na lei. Vou colocar aqui alguns exemplos de contribuinte individual, tá? Para que não haja dúvida para você. Na hora da prova é muito comum as questões darem lá uma situação, dar um profissional lá trabalhando, fazendo alguma coisa e pedir para você enquadrar, tá? Então por isso que esse estudo ele é muito importante. Então você vai ter que olhar e saber, pô, isso aqui é o quê? Um trabalhador avulso? Um contribuinte individual? É um segurado especial? É um empregado? Por isso que essa identificação é muito importante, porque muitas questões elas vão gravitar em torno disso, de você conseguir enquadrar. E esse enquadramento ele vai ter vários reflexos, inclusive na parte de custeio, que a gente vai ver mais para frente, tá? Para a gente saber quanto que a pessoa vai contribuir ou não. Então, vamos lá, exemplos aí de contribuintes individuais. Vamos lá, ó. Diarista, MEI, o MEI também vai entrar aqui, ó. Taxista, árbitro de futebol, olha que interessante, feirante, camelô, membro de conselho tutelar remunerado e médico residente, tá? Então, muita atenção com isso daqui, tá, pessoal? Então, mais exemplos aqui de contribuintes individuais, tá? Lembrando que o contribuinte individual ele é o quê? Um segurado obrigatório. Sobre os segurados obrigatórios, incide o princípio da automaticidade. Se não lembra, volta lá na aula anterior e dá uma passada lá no vídeo rapidinho, só para dar uma refrescada na cabeça, tá bom? Porque esse tópico ele é importante para a gente. Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui um elemento aqui muito comum em prova, tá, pessoal? É a figura do síndico ou administrador de condomínio, tá? Ele tem uma especificidade que já foi cobrada várias vezes, tanto na prova da Sebrasp quanto na prova da FCC. Eu tenho que tomar bastante cuidado. Vamos lá, ó. Vamos falar dele aqui. Qual é essa especificidade que tem o síndico administrador? A gente tem o síndico administrador que recebe remuneração pelo trabalho de síndico. A gente pode ter um síndico administrador que não recebe remuneração, mas não paga o condomínio, ou seja, ele não recebe um salário ali,
mas ele tem a isenção do condomínio. E a gente tem aquele que não recebe remuneração, paga condomínio, é tudo normal. Tá? Ele é um morador normal dali da residência. É aquele que eu costumo dizer que ele é síndico por amor. Ele nasceu e falou, nossa, eu vou ser síndico. E aí ele não quer saber de remuneração, ele não quer saber de ter isenção de taxa condominial, ele não quer saber nada disso. Ele ama, love com a profissão de síndico, ele nasceu para aquilo ali. Quando a mãe dele tirou ele, quando tiraram ele ali, mostrou para a mãe dele olhou e falou, nossa, meu filho, nasceu para vai ser síndico, vai ser um belo síndico. Então essa é a ideia aqui do último, a gente tem que tomar bastante cuidado com ele. Então vamos lá. Como que vai ficar isso aqui, pessoal? Quem recebe remuneração vai ser contribuinte individual. Quem não recebe remuneração, mas não paga o condomínio, também vai ser contribuinte individual. Por quê, pessoal? O não pagamento do condomínio, o não pagamento, presta bastante atenção, não pagar o condomínio tem natureza remuneratória. Então, deixar de pagar o condomínio é como se ele estivesse recebendo pelo trabalho do síndico. Tendo natureza remuneratória, nós vamos vir aqui para o primeiro. Logo, ele também vai ser contribuinte individual. Tá bom, pessoal? Então, ó, a atenção máxima com isso. Anota aqui, bota aqui, bem grande, para vocês não esquecerem. IPC de importante pra caramba! Pelo amor de Deus, isso aqui é muito batido de prova. Tá? E quem não recebe remuneração? Quem não recebe, a princípio, ele não é nada. Se ele não recebe remuneração, está trabalhando lá voluntário, por amor, porque a mãe dele acha que ele nasceu para ser síndico, ele não vai ser nada. Se ele quiser, ele poderá contribuir como facultativo. A gente vai estudar isso aqui nas cenas dos próximos capítulos, tá? Se ele quiser, ele pode abrir contribuição como facultativo, se quiser. Mas, a princípio, ele não é nada. Pelo amor de Deus, não vai me marcar na prova que ele é empregado. Essa é a pegadinha mais manjada do país, quando a gente fala de direito previdenciário, tá? Eu diria que é a pegadinha das pegadinhas, aquela que quem está estudando não pode errar. Quem está estudando já conhece lá o truque lá das bancas, tá? Então, ó, ou ele vai ser contribuinte individual, ou ele vai ser contribuinte individual, ou ele não vai ser nada, mas podendo optar como facultativo. Agora, empregado ele não vai ser. Empregado ele não vai ser. Beleza, pessoal? Então, essas são as minhas considerações sobre o primeiro segurado que a gente está estudando aqui, o contribuinte individual. Mais uma vez, eu peço carinhosamente aí que vocês curtam, se inscrevam no canal e compartilhem. A visualização está bem baixinha, quase não está tendo comentário nos vídeos, tá, pessoal? Eu fico em dúvida ali se o vídeo está bom, se o áudio está bom, se tem que aumentar, fazer o vídeo aula maior, menor, tá? Eu dependo disso aí de vocês, dessa participação e desse compartilhamento para tornar o canal também um pouco maior, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Passa uma água, passa o café, vai tomar uma água, que daqui a pouco tem mais, a gente vai falar do nosso segundo segurado. Tá bom? Ficou em dúvida? Assiste o vídeo novamente e faz os apontamentos pertinentes, pessoal. Esse tópico aqui, ele é muito importante, tá? Até o próximo vídeo.